Pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início aqui ao webinar no horário. Queria primeiro agradecer a participação de todos vocês, a dedicação desse tempo para falar com a gente de um assunto tão importante que vai ser a consulta pública, né, do novo padrão de produção Bom Sucro, versão 5.1. Queria só dar algumas mensagens iniciais para esse webinar de hoje. Nenhuma participação, nenhuma preparação, na verdade, de vocês é necessária, então ninguém precisava ter lido os documentos ou trazer o feedback, né, sobre o padrão Bom Sucro. A ideia de hoje é simplesmente explicar para vocês como esse processo vai funcionar e aí sim, a partir de então, fica aberta oficialmente a consulta, tá? Todos vocês devem estar vendo um botão embaixo do Zoom de vocês, que é Q e A, né, que são Questions and Answers, para perguntas e respostas. Então, caso vocês tenham perguntas ao longo da apresentação, vocês podem escrever por meio desse botão, ou no final da apresentação a gente pode abrir os microfones de vocês para né, conseguirem falar e fazerem as perguntas, tá? E para isso tem que apertar um botão que vocês também devem estar vendo, que é o de Raise Hand, que é de levantar a mãozinha, tá? Aí a gente sabe no final quem vai querer falar, fazer algum comentário e a gente abre os áudios, tá? Já que todos os microfones de vocês estão no mudo nesse momento, tá? Quero reforçar que esse webinar também está sendo gravado, tá? Então a gente vai compartilhar essa gravação com todos vocês e a gente deve ter aí uma interação com vocês por volta de 1 hora, então por volta de 30 a 40 minutos a gente vai fazer uma apresentação para explicar todos os processos, as etapas, né, dessa consulta pública, e no final a gente deixa o restante do tempo para perguntas, tá bom? Bom, então, dando início oficialmente, esse webinar ele vai ser apresentado por mim. Então, me apresentando, eu sou Lívia Inácio, eu sou gerente regional do Bom Sucro aqui no Brasil. Sou a ponte aí de vocês para todos os assuntos relacionados a Bom Sucro. Acho que já conheço muitos de vocês aí nessa caminhada, outros não. Então, de novo, sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai também já estamos contando com a presença do Luiz e a Quinta, que vai também apresentar uma parte desse webinar. O Luiz, ele é do grupo Brookfield e ele é membro do grupo, né, do comitê de revisão do padrão de produção Bom Sucro, tá? Ele fez parte, junto com duas outras representantes aqui no Brasil, desse comitê, que é a Marina Carlini, da Raizen, e a Daniele Lima, da Control Union, né? São os 3 representantes do Brasil que a gente teve no grupo de trabalho, tá? Então, depois eu vou passar a palavra para o Luiz, e aí depois você se apresenta, eu só vou dar sequência aqui para a gente seguir. Então, bem brevemente, né, acho que todos vocês já conhecem algo de Bom Sucro. Como essa é uma consulta pública, a gente pode ter aí participando organizações que não conhecem tanto assim. Então, como uma breve introdução, né, o Bom Sucro nada mais é do que uma plataforma, uma organização global que não tem fins lucrativos, e a nossa formação, ela é formada, né, por várias partes interessadas, quaisquer interessados que tenham algum vínculo com a cadeia de cana-de-açúcar, né? Então, nossa grande missão é promover essa produção, o processamento e o comércio sustentáveis de cana-de-açúcar, né? É uma comunidade muito grande que tem organizações de diversos tipos, né, de diversas categorias, desde os produtores de cana, produtores de açúcar, etanol, até traders, até consumidores desses produtos, né, que vão fazer aí produtos açucarados e outros derivados aí da cana, tá? Então, nós somos uma organização multi-stakeholder, uma plataforma que tem essa grande missão, tá? É uma organização que fica fisicamente em Londres, mas nós temos equipes aí locais para dar suporte em diferentes regiões do mundo, tá? Como eu falei, o nosso grande objetivo é tornar essa comunidade da cadeia de cana-de-açúcar mais sustentável, né, mais próspera, e realmente agregar valor a essa comunidade, tá? De tal forma que a nossa plataforma consiga oferecer soluções para vocês que são de valor e que vão tornar esse valor de sustentabilidade mais concreto e mais factível.
Antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria só destacar a importância, né, desse processo de consulta pública, principalmente aqui no Brasil, que é um país chave para Bonsucro. Então, o Brasil hoje ele é o país que mais tem representatividade dentro da Bonsucro quando a gente fala de número de certificações, quando a gente fala de volume de açúcar, volume de cana que já é certificada. Então, esse processo de consulta pública é algo muito importante para o país, porque é o momento para vocês colocarem a voz de vocês no jogo, né? Então, dar uma opinião e dar um feedback para a Bonsucro sobre como o padrão pode melhorar, né? Quais são as práticas que vocês entendem que faz sentido existirem no padrão de certificação, tá? Esse padrão ele foi revisado pela última vez em 2014, então a gente está falando aí de 6 anos atrás, muita coisa mudou, então, né, agora faz sentido revisá-lo, é um processo que acontece aí de 5 em 5 anos, mais ou menos, e então agora é um momento bem interessante para isso acontecer. E também queria só falar que a Bonsucro ela é membro de uma organização global que se chama ICIL, que nada mais é do que um guarda-chuva, né, de diversos esquemas de certificação, sustentabilidade, e todo esse processo de revisão do padrão quanto à consulta pública, ela segue todos esses requisitos de governança e regras globais que o código de conduta, que as boas práticas do ICIL prevêem, tá? Então, hoje a gente vai dar uma pincelada de algumas mudanças, temas gerais que vão ser abordados pelo novo padrão Bonsucro, mas o nosso grande foco vai ser explicar para vocês como vai funcionar o processo de consulta pública nos próximos meses, que é aberta a todos, não só a comunidade membro do Bonsucro ou as unidades certificadas, qualquer organização pode participar. Então, convidamos aí todos a darem fazerem os seus comentários, tá? De novo, se tiverem perguntas, usem o botãozinho aqui de Q&A do Zoom e no final a gente vai conversar um pouquinho mais. Vou passar a palavra agora para o Luiz e a Quinta se apresentar e dar sequência aqui com a nossa apresentação. Obrigada, e a Quinta. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou Luiz Iaquinta, sou diretor da Fazendas Bartira, que é uma empresa do Grupo Brookfield, aqui no Brasil. Acompanho o Bonsucro há alguns anos, né? Temos propriedades certificadas de Bonsucro. Acho que como a maioria de vocês aqui, com grande interesse nessa revisão e, além de me aplicar, tive a sorte de entrar nesse grupo. Eu queria falar um pouquinho, primeiro dar uma visão geral para vocês, né, do grupo, para quem não está acompanhando de perto a revisão, mas é um grupo heterogêneo que foi composto por pessoas de todos os países que têm representatividade para Bonsucro, desde a Austrália, a Índia, África do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia, pessoas da América Central, pessoal da sociedade civil, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, uma discussão muito ampla, enriquecedora. Graças a Deus, a gente sempre acaba percebendo que o setor de sucroalcooleiro do Brasil tem práticas extremamente avançadas perante outros locais do planeta, então realmente às vezes é algum desafio, a gente está querendo ou melhorar a nossa performance, ou até se enquadrar frente ao cenário de outros países que às vezes estão um pouco atrás em algumas coisas, às vezes à frente em outras. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Vão ter outros webinários, como a Lívia falou. Então, aqui o objetivo principal é dar essa pincelada geral sobre o que foi feito, né? Dessa visão do grupo de trabalho, e principalmente sobre algumas mudanças. O padrão teve uma estruturação diferente. A equipe do secretariado da Bonsucro fez um trabalho assim fantástico para conseguir, claro, juntar esse grupo e principalmente coordenar esse grupo multidisciplinar e com visões muito diferentes, né? Visões particulares, às vezes da sua região, do seu país, aonde aquilo é conduzido de uma forma diferente dos outros.
e teve principalmente uma estratégia de construção dessa revisão de uma forma em que a gente pudesse não só aprimorar, manter aquilo que era bom, aprimorar aquilo que era desejo, tanto da parte produtiva, quanto da sociedade civil e outras partes interessadas, como também sempre nos lembrar que o Bom Sucro, por ser membro do ISO, e tem essa coisa, né? O Bom Sucro é um padrão que tem muita métrica, me lembro muito disso. A gente também não criar nada que não fosse aferível. Claro que tem sempre um indicador ou outro que é mais delicado, as discussões foram super complexas e é por isso que essa consulta pública se faz tão necessária e eu conto com o apoio de todos para poder colocar as opiniões, sempre tentando entender na melhor forma esse sentido. Muitas coisas para o Brasil podem até continuar no mesmo standard, mas vão representar uma evolução gigantesca em algumas outras regiões do planeta. Algumas coisas para nós têm que ser novas também, porque o padrão está melhorando, está aprimorando. Vocês vão ter mais conhecimento, eu não sei quem já teve a oportunidade de baixar para começar a olhar, mas é uma coisa nova e acho que até coloca o Bom Sucro num patamar muito melhor frente a outros estándares de produção sustentável, até de outras commodities. Pode passar o slide para mim, Lívia, por favor? Para passar um pouco mais o contexto, tudo que é feito no Bom Sucro, né, até essa parte da revisão, teve que seguir, claro, a visão da Bom Sucro, né, de ter comunidades mais prósperas e sustentáveis na cadeia de suprimento, né, e principalmente essa questão de resiliente, segura. Acho que isso é um fator muito importante para todos que trabalham com Bom Sucro, para entender que o Bom Sucro é para uso, né? A gente fala, né? Não o Bom Sucro só para ter o Bom Sucro. A própria questão de garantir a produção, né? Criando valor dentro dos mais altos padrões, e graças a Deus que o Brasil é referência nisso, a gente é massa significativa do volume de açúcar produzido respeitando o padrão Bom Sucro no mundo, sabe? Uma coisa que foi muito clara para a gente é reforçar o objetivo. Me perdoem, caiu aqui o celular. Voltando aqui, reforçar essa parte da melhoria contínua, sem criar nenhum desafio não razoável. Tem que ter desafios, mas aqueles que sejam atingíveis. Então, a gente pensou muito num sistema e num padrão que tivesse como foco a melhoria contínua, né? Tivesse essa visão de paisagem, essa visão mais ampla de ecossistema e não apenas alguns pontos de prática ambiental, e também ampliar para a área total de fornecimento da usina, sem tornar isso uma coisa inatingível para ontem. Tem que sempre, acho que todos que estão aqui no Brasil vão ficar preocupados com isso, como é que eu vou fazer todo mundo ser Bom Sucro. Acho que tem que ler com cuidado o que está no standard. Depois que o tempo vai sair o guidance, foi colocado de maneira muito, acho que assim, parcimoniosa, e para tentar, ao longo do tempo, atingir esses objetivos. Não é para ontem. Tá? E a própria questão de acelerar a mudança no setor, né? Acho que o que eu acabei de falar é isso, né? Não adianta só uma pequena parte, tentar cada vez mais fazer o Bom Sucro crescer, mais pessoas produzindo dentro do padrão, até que isso se torne uma realidade muito mais tangível para todos. Um reforço muito grande nessa parte de política de sustentabilidade, no que diz respeito até ao compromisso da alta administração, a definição de objetivos claros, né? A introdução de conceitos de sistema de gestão, para quem conhece as normas ISO, deixar isso também bem claro. Muitos dos princípios da ISO foram incorporados dentro da Bom Sucro, não para tornar uma norma como a ISO,
mas para usar alguns instrumentos da ISO como suporte metodológico, estratégico, para dentro do padrão Bom Sucro. Sei que isso é uma preocupação de todos, não está se tornando uma ISO, não é uma norma que segue rigorosamente os padrões da ISO, e nem esse é o objetivo, mas ter essa ideia de modelo de gestão, de melhoria contínua, do ciclo de PDCA, foi algo que também foi incorporado em alguns aspectos ao padrão, para poder criar até essa sensação de algo mais contínuo, de melhoria, e não só naquilo que muitos já, para quem vivencia há muito tempo, fazer aquele mesmo de sempre, completar a calculadora, 80, 85, 90, alguns que você sabe que você não bate, alguns que você foca e segue, mas sim, tem um sentido, e até focar. Então, por isso também que a calculadora, claro, revisando o padrão, a calculadora vai ser atualizada. Você pode passar o slide para mim, Lívia? Nesse slide, que é o sexto, eu vou falar, os princípios mudaram, né, a nomenclatura, embora o conteúdo da norma ele continua essencialmente o mesmo, claro que com algumas melhorias, né? Esse princípio 1 que se tornou uma coisa mais de você fazer o mapeamento e gerenciar as questões ambientais, sociais e de direito humano. Uma coisa que é novidade, que vocês vão ver, a criação, ser mandatório ter uma política definida para as questões de sustentabilidade, e aí com objetivos claros a respeito disso. Partindo disso, fazer uma avaliação de risco em cima de tudo que pode ser impactante para o setor, né? A gente já está vivendo algo acho que sem precedentes, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo, mas aqui que a gente tem esse volume enorme de etanol sendo produzido, a gente está com esse aspecto muito nítido de algo que ninguém poderia prever há 6 meses atrás, né? Uma análise de riscos socioambientais muito mais focadas às características de cada operação e não essencialmente aquelas matrizes, assim, né, aquela coisa padrão que às vezes a gente acaba focando, e ter realmente esse foco, né, nos impactos de qualquer coisa que tenha algum tipo de problema com direitos humanos dos trabalhadores, do meio ambiente em geral e das comunidades. Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque esse foi um tema muito discutido, para tranquilizar todos a hora que forem ler esse material. Isso aqui não é rocket science, né? Engenharia aeroespacial. É muito mais um aprimoramento até para poder capturar dentro de cada operação aquilo que realmente é relevante e não necessariamente seguir um padrão by the book e muitas vezes está esquecendo de alguma peculiaridade específica de cada operação. Isso pode ser feito pelas usinas, não vejo isso como, né, um material a ser contratado. A gente teve um foco muito grande dos representantes do Brasil, inclusive meu, de não criar novos custos, de não criar novas demandas. A gente já sabe o quanto que o nosso setor demanda, o quanto que o nosso parque industrial, né, sucroalcooleiro no Brasil já é mais avançado e tem enormes custos, e a gente trabalha com uma commodity mundial, então não dá para agregar novos custos, mas isso é algo que eu tenho certeza que toda equipe aí de certificação, meio ambiente, dentro das usinas vai ter capacidade para fazer, ainda mais aquelas que já trabalham com ISO 14000, outros padrões que prevêem isso, tá? O princípio 2, também a questão de respeito a direitos humanos, questões trabalhistas, health and safety, saúde e segurança, teve um reforço adicional, teve uma preocupação muito grande em
Acho que aqui no nosso caso, tentar trazer os outros países para as nossas realidades. Existe uma intenção de controle maior sobre o heat stress, que a gente chama, né, que é o estresse por calor, que no Brasil já é prática que a gente conhece, de PPRA, LTCAT, PCMSO. Então, vocês vão ver que nesses princípios a gente está mais orientando para que sejam seguidas as boas práticas da Organização Mundial de Saúde, o que diz respeito à saúde e segurança, e isso o Brasil, graças a Deus, tem um destaque muito grande. Foi criado esse princípio 5, que é algo totalmente novo, que é um princípio que não está diretamente ligado à calculadora, diretamente ligado a itens que o não cumprimento levariam a uma não certificação, mas muito mais aqueles itens que são justamente o que a gente não encontrou um consenso geral sobre a aplicabilidade de cada um desses indicadores dentro de cada realidade. E acho que essa foi uma estratégia brilhante do grupo de trabalho orientado pela Bonsucro, um trabalho que eu considero assim importantíssimo como melhoria contínua. Então, esse item 5, que é a melhoria contínua das principais áreas de negócio, com uma série de novos indicadores que são desejáveis, são obrigatórios, mas não necessariamente mandatórios, né, para efeito da calculadora, mas para coisas que as usinas vão ter que começar a pensar, né, tanto na parte de rentabilidade econômica, redução de emissão de gases e afluentes, e a parte de reciclagem de lixo, né, parte de a forma como treina os empregados e lida com os empregados na área geral de fornecimento, né, e o dia a dia até. Então, a norma, de um modo geral, ela acabou tendo um pouco mais de lógica do princípio ao fim, desde a política de sustentabilidade, o mapeamento, né, das principais demandas e principais riscos perante os stakeholders e a própria usina em geral, até você chegar no princípio de melhoria contínua. Você pode passar para mim, Lívia? Então, o princípio 3 também, né, o gerenciamento das questões de sustentabilidade, que também está dentro do que vem da política e vem do mapeamento, teve um aprimoramento grande, questões relacionadas à própria forma de olhar alguns indicadores de meio ambiente, acho que foram muito bem divididos e até mais claro, né? Está ficando mais claro algumas coisas, e com certeza muitas das dúvidas que às vezes apareciam como sugestões de melhoria ou que vieram da primeira consulta pública foram sendo notadas até como aprimoramentos no guidance de implementação da Bonsucro, que é algo que a gente separou também muito bem, o que era mudança de indicador, o que era uma melhoria no guidance, para deixar as coisas mais claras, né? A gente teve um suporte fenomenal da parte da Daniele, que é a pessoa que estava ali com experiência de auditoria, da Country Union, que, né, acho que atende uma gama grande de usinas, tem uma visão muito boa até para ver o que era realizável, né, reliable no campo, para não criar nada totalmente assim novo, inovador, sem ter uma aplicabilidade gigantesca. O princípio 4, que é justamente, né, ter efetividade no gerenciamento das questões de biodiversidade e ecossistemas, né, de serviços de ecossistema, também acaba virando uma mescla tanto da parte de meio ambiente como boas práticas agrícolas. Tem bastante coisa aqui que vale a pena vocês explorarem. É um aperfeiçoamento também daquele plano de gestão ambiental, que tinha aqueles indicadores, né, de maneira geral ali no guidance, todo mundo fazia um plano
um pouco assim, tentando se adequar àquelas instruções, mas agora acho que a coisa está mais clara, está mais direcionada, até menos aberta, assim, porque ficava uma coisa, tudo que é muito aberto também acaba ficando mais difícil de implementar, cria-se demandas, então essa é uma preocupação que se teve, que fosse fácil de auditar e fosse difícil também de se pedir mais do que está apenas ali escrito. Então, focar um pouco, por isso, desses 3 indicadores separados. Tivemos uma preocupação enorme com a parte de saúde do solo, cuidado com a biodiversidade, uso de água, que acho que são tendências que todo mundo que está trabalhando com sustentabilidade procura, né? Principalmente nessa questão da saúde do solo, que é algo que, além de ser excelente para o meio ambiente, ser uma fonte de captura de carbono ao longo do tempo, são práticas que, tecnicamente, acho que daí os departamentos operacionais de cada usina podem estar fazendo trabalhos até às vezes mais avançados do que está aqui, mas sempre lembrando, isso aqui é um padrão para tentar atender todas as realidades do mundo. Isso que é difícil. Para nós, práticas muitas vezes abandonadas há 10, 15 anos atrás, são práticas comuns em outros países. E vice-versa. Tem país também que está fazendo prática mais moderna que a nossa. Então, tentar, de uma forma geral, colocar todo esse empenho de operacional, né, de inovações dentro de um padrão. E uma coisa que eu sei que é tema antigo de todo mundo que trabalha com bom sucro, a questão de pesquisa e extensão, foi lá para o princípio 5, que é um princípio que agora não computa mais dentro da calculadora, mas vai ser, sim, obrigatório você ter um plano de desenvolvimento, um plano de pesquisa, não só focado em coisas, isso é uma evolução também, não só focado em coisas de técnicas puramente dita, mas também coisas que possam haver com questões econômicas, sociais, ambientais, né? Sustentabilidade de uma forma geral. Eu peço para que vocês, por favor, leiam o padrão, contribuam o máximo que vocês puderem para as consultas públicas. É muito importante essa primeira revisão de vocês. Acho que vocês também estão revisando o trabalho desse grupo que revisou o padrão. Tragam as suas impressões. Isso enriquece muito e vai cada vez mais elevando a barra de um padrão que todos nós temos interesse e que, com certeza, teve um esforço enorme do grupo, agora nessa parte final ainda, já com esses eventos de pandemia acontecendo, para conseguir acabar, são calls, são reuniões, e é um processo um tanto quanto consumidor de tempo, né? Consome bastante tempo de todos que estão envolvidos, e acho que todos dedicaram o que havia de melhor para conseguir chegar nesse padrão. Lívia, passo para você. Obrigada, Iaquinta, pelo excelente aí overview dos pontos principais que a gente vai ver na nova versão do padrão que está para consulta. Os próximos slides, pessoal, a ideia é responder essas 3 perguntas e dar informações para vocês que vão ajudá-los a entender como é que foi o processo de revisão, realmente de desenvolvimento, né, desse novo padrão, como é que ele foi revisado, como vai funcionar essa consulta em termos práticos e também mostrar para vocês como é que vocês podem participar e dar o seu próprio feedback, tá? Então, o processo de revisão, né, de desenvolvimento desse padrão revisado, né? Qual foi o escopo dele? Qual é o escopo de revisão que a gente está falando? Então, é o padrão de produção Bom Sucro, que é aquele que traz os requisitos, né, de sustentabilidade para a produção de cana e produção de açúcar e derivados de cana, né? Então, ele inclui a revisão também do guia, né, do guidance desse padrão, inclui a revisão da calculadora e também o protocolo de certificação
da Bom Sucro. Todos esses documentos de suporte, né, do padrão de produção, eles também vão ser revisados para refletir todas essas mudanças, todas essas novidades aí que vão ser incluídas no padrão de produção. Tá? Essa revisão ela não está cobrindo o padrão para pequenos produtores. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum caso de certificação de pequenos produtores, mas só para deixar claro que essa revisão não cobre aquele padrão de smallholders que o Bom Sucro também tem, tá? O padrão de smallholders ele também vai sofrer uma revisão, mas ele vai seguir um processo separado e, consequentemente, claro, ele vai ser as mudanças no padrão de produção vão ser refletidas também quando chegar a hora de revisar o padrão de pequenos produtores, tá? E sobre o princípio 6 que a gente tinha, né, que é o princípio para atendimento da União Europeia, né, da legislação EU-RED, que é para aquelas organizações que exportam biocombustíveis, né, para a União Europeia, o princípio 6 não está sendo coberto, não está sendo revisado, né, durante esse ciclo, tá? Por quê? Porque atualmente a União Europeia ela está revisando a sua própria legislação, seus próprios requisitos, né, da produção de biocombustíveis, e assim que esses requisitos, assim que essa revisão da União Europeia for concluída, o Bom Sucro vai integrar esses novos requisitos, esses requisitos revisados ao padrão de produção, mas eles ainda não estão disponíveis, então o escopo dessa revisão que a gente está trazendo agora para vocês não inclui o princípio 6 da União Europeia, tá? Só para deixar bem claro. Em termos de linha do tempo, né, como é que aconteceu e vai continuar acontecendo esse processo de revisão? Ele foi iniciado no ano passado com uma pré-consulta, que acredito que muitos de vocês tenham contribuído, né, foi uma pesquisa online que foi feita para levantar os principais tópicos que eram necessários de revisão, ou um esclarecimento maior, ou erros e problemas que eram identificados no padrão, né, antigo. Então, foi feita essa pré-consulta e, com base nela, o nosso conselho técnico, que é o que a gente chama de TAB, né, o Conselho Consultivo Técnico do Bom Sucro, definiu aí, em linhas gerais, qual seria o escopo dessa revisão, tá? E foi também criado nesse período o grupo de trabalho, do qual o Luiz e a Quinta, a Marina e a Daniele da Contraunion fazem parte, né? Foram selecionadas essas pessoas e criado aí esse grupo de trabalho, tá? Esse grupo, então, desde julho do ano passado até abril desse ano, vem se reunindo frequentemente, fazendo diversas reuniões, conversas, consultas também a outros especialistas para realmente desenvolver esse primeiro rascunho do padrão, que é o que a gente está apresentando para vocês a partir de hoje, né? Então, estamos iniciando hoje a consulta pública, né, que vai de maio, né, começou oficialmente na segunda-feira, dia 18 de maio, ela vai até dia 31 de julho, tá? Que é o período que esses documentos ficam abertos para feedback de qualquer pessoa interessada, tá? De agosto até novembro, o plano é que todo esse feedback da consulta pública seja avaliado, seja revisado e que exista aí o desenvolvimento de uma segunda versão, de um segundo rascunho, né, do padrão de produção, com as alterações finais, né, que esse segundo rascunho seja aprovado até novembro desse ano, e que a gente tenha uma nova consulta pública aí de novembro até janeiro do ano que vem, tá? Essa consulta, ela deve também acontecer em paralelo com o que a gente está chamando de auditorias piloto. Então, isso é algo que a gente ainda vai desenvolver, mas a ideia é levar esse segundo rascunho do padrão para algumas auditorias para poder fazer alguns testes, algumas simulações práticas e obter aprendizado também para ser refletido no padrão. E no início do ano que vem, de janeiro a março, realmente finalizar esse padrão, a calculadora, o guia e etc e tal, e a gente conseguir entregar esse pacote revisado até março do ano que vem, tá? Então, essa é a cronologia aí dos fatos desse processo de revisão do padrão. Quais são os documentos que estão aí relacionados a esse processo? Então, como eu disse, a gente está aqui na primeira fase, né, de desenvolvimento do padrão, e no site da Bom Sucro vocês vão ver esses 3 documentos aqui que vocês vão avaliar agora durante a consulta pública. O primeiro é o rascunho mesmo do padrão de produção, que está disponível nos 3 idiomas, né, inglês, português e espanhol, que é aquela tabela, né, exatamente o que a gente tem hoje no padrão.
Tem também um documento que é um resumo das principais mudanças que estão sendo propostas, e tem um terceiro documento que ele é o principal também para vocês, que é o formulário de consulta, que é o documento que vocês vão baixar e vão responder com os comentários para dar realmente o feedback de vocês como parte da consulta pública, tá? Durante essa consulta que a gente vai ter até julho, né? O grupo, né, a Bonsucro, o secretariado da Bonsucro e esse grupo de trabalho vai receber esses comentários de vocês, esses formulários, e todos eles, todos os comentários que vocês fizerem vão ser respondidos, tá? O grupo de trabalho vai responder cada um deles, também de forma pública, e isso vai ser colocado no nosso site para que todos tenham aí resposta sobre o que estão enviando, tá? E o mesmo processo vai se seguir quando a gente entrar na segunda fase de desenvolvimento do padrão e a segunda consulta pública também, sempre tendo o rascunho do padrão, um resumo de mudanças, e aí na segunda consulta pública a gente já vai ter um draft também do guia, né, de implementação, da própria calculadora, e também um outro formulário para vocês responderem e realmente darem o feedback, tá? Então, para a segunda consulta pública, a gente deve ter também os relatórios das auditorias piloto, gerando aí aprendizados para serem incorporados, tá? Então, essa é a visão geral de tipos de documentos que a gente está falando envolvidos nessa revisão. Bom, entrando um pouco e a Quinta já comentou um pouquinho, mas os grandes objetivos, né, dessa revisão foram três, né, três principais. Então, o primeiro, de identificar e incluir algumas prioridades que as nossas partes interessadas identificaram, né, naquela pesquisa pré-revisão que foi feita no ano passado. Então, perguntamos à nossa comunidade, às nossas partes interessadas, o que era importante, né, quais eram alguns temas prioritários, e a ideia da revisão é incorporá-los, né. Também incluir as prioridades que o nosso Conselho Consultivo Técnico identificou, que também devem ser tratadas nessa revisão, e, claro, corrigir problemas, corrigir inconsistências e, enfim, gaps que a gente tem, né, no padrão de produção Bonsucro vigente, né? Então, ter essa melhoria contínua, ter essa solução contínua aí de gaps, tá? Em termos de temas prioritários, né, como eu falei, que foram identificados na consulta prévia online do ano passado, né, dentro dos três principais aí temas, o social e o ambiental, a gente identificou que seria necessário incluir a prioridade de melhorar a orientação sobre novas formas de trabalho forçado, melhorar, reforçar essa questão de critérios para alojamento para trabalhadores e também salário, tá? Então foram os três assuntos prioritários aí identificados no pilar social na consulta pré-revisão do ano passado. No pilar ambiental, o tema de gestão da água, proteção de áreas de alto valor de conservação e resiliência climática foram os três principais temas aí levantados pelas partes interessadas no ano passado. E em outros temas, né, a gente teve também um levantamento de que seria interessante discutir como aplicar indicadores críticos do padrão em toda a área de fornecimento de cana, né, não só a unidade de certificação, então isso também veio da consulta do ano passado. Corrigir problemas conhecidos no padrão, vários itens, né, mais detalhes que o pessoal levantou e que, né, são correções mesmo que precisam ser feitas. E também um grande objetivo é alinhar o padrão de produção que a gente tem hoje com outros documentos normativos da Bonsucro. Por exemplo, o nosso Código de Conduta, que foi recentemente revisado, muitos de vocês devem ter participado aí desse processo de revisão, então a gente precisa alinhar o padrão de produção a esses outros documentos normativos aí de governança também do Bonsucro, tá? Vou só lembrar para todo mundo, se tiverem perguntas, não deixem de colocar aqui no botão QIA, apertar o botãozinho e escrever a pergunta. No final a gente vai responder todas, tá? E aqui já falou um pouquinho, acho que a gente teve todo um critério para escolher as pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho. Essa é a lista de pessoas, então vocês podem ver aqui os três representantes do Brasil, de onde eles são, e os outros representantes desse grupo aí de 13 pessoas, que teve um trabalho brilhante de discussão e de doação mesmo de tempo
para fazer um trabalho muito legal e muito variado, né? Visões, aí, experiências de diversas regiões do mundo, e é isso que o Bom Sucro é, né? Essa organização multidisciplinar e multicabeças, né? Então, acho que só para reforçar esse trabalho que o Working Group fez e que foi muito legal. Entrando agora um pouquinho no processo de consulta pública, né? Como é que tudo isso vai funcionar? Então, como a gente falou, teremos aí a consulta do dia 18 agora, que foi segunda-feira, até dia 31 de julho, tá? Os documentos que eu mencionei, né? O rascunho do padrão, o resumo das alterações e o formulário para vocês preencherem estão disponíveis no nosso site, nos 3 idiomas. Podem responder e dar o feedback de vocês em português, não tem problema, fiquem à vontade em relação a isso. Então, o processo para vocês darem o feedback, enviarem os comentários de vocês, é baixar esse questionário, né, esse formulário que tem lá no nosso site, deixei o link aqui, e mandar ele por e-mail para esse endereço aqui, info@bomsucro.com. Podem mandar para mim também e para o meu colega Naruel, que é gerente dos padrões Bom Sucro, tá? Qualquer dúvida, a qualquer momento a gente está disponível para apoiar vocês no entendimento do que está sendo proposto de mudança, apoiar com o formulário. Fiquem à vontade para nos procurar e obter aí suporte, tá? Para tentar manter a consulta viva e trazer de uma forma mais organizada as mudanças para vocês, a gente está organizando uma série de webinars, praticamente toda semana, acho que tem alguma semana só que a gente não vai ter, e a ideia é cada um trazer um assunto específico e as mudanças e o conteúdo mais no detalhe do padrão que está entrando nessa nova versão, tá? Todos esses webinars vão ser gravados e a gente vai publicar no site da Bom Sucro, tá? Então, todo mundo, se não puder participar de algum, pode assistir depois. São webinars que têm uma finalidade mais informativa, tá? E a gente vai discutir, vai fazer perguntas, mas ele vai ter o grande objetivo de informá-los de quais são essas mudanças, né? E aí, discussões, enfim, conversas paralelas que vocês queiram organizar, todos estão livres aí para organizar uma agenda, se quiserem conversar com outras usinas, outras fazendas, outras organizações e discutir o conteúdo que está sendo apresentado, tá? Essa é a agenda de webinars, eu coloquei aqui as datas das sessões em português, que eu vou conduzir com vocês, sempre com a ajuda de algum dos 3 membros do grupo de trabalho, então, ou a Quinta, ou a Marina, ou a Dani, também vai conduzir junto comigo para a gente apresentar isso para vocês. E deixei os links também para vocês se inscreverem. Então, todos eles vocês precisam fazer uma inscrição para poder receber o link de acesso à sala do webinar, tá? Qualquer dúvida também estou à disposição aqui. Os mesmos webinars também vão ser transmitidos em inglês, em espanhol, se alguém, enfim, não puder participar em português, quiser participar em outro idioma, tem o link aqui da agenda geral para inscrição em outros idiomas, se vocês quiserem, tá? Que tipo de feedback, né, a gente está procurando? Que tipo de participação que a gente realmente espera de vocês, né? Então, como a Quinta falou, essa ainda não é a versão final, tá? Então, não está escrito, nada está escrito na pedra. A gente espera realmente ouvir de vocês assuntos, itens que vocês têm a expectativa de que sejam incluídos, alterados, removidos, sobre todos esses novos indicadores, todo esse novo conteúdo ali do padrão, tá? E a gente, principalmente, gostaria que vocês pensassem, né, enquanto estão lendo aí esse rascunho, a gente queria receber comentários, principalmente em relação a essas perguntas aqui. Então, os requisitos do padrão estão claros? Então, vocês conseguem entender o que a gente está propondo ali? A redação está clara, o texto está claro? Ou isso gera alguma dúvida, né? Os requisitos do padrão agregam valor? Vocês veem valor na implantação dessas práticas, dessas métricas que o padrão Bom Sucro está colocando? Ou tem algo que talvez esteja mais onerando do que agregando? Então, esse é um feedback bem importante que a gente também espera. Os requisitos podem ser atendidos? Então, eles são atingíveis, alcançáveis? Ou é algo
impossível ou muito fácil? Como é que vocês veem essa questão de requisito ser alcançável, atingível, tá? E por último, se os requisitos que a gente está trazendo no padrão abordam suficientemente as questões mais importantes de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de plantar cana e produzir os derivados de forma sustentável, a gente está cobrindo o que é o principal, né, o que é mais importante para falar que essa produção é sustentável. Então, reflitam principalmente nessas 4 perguntinhas enquanto estiverem lendo aí o novo padrão, tá? Como é que vocês fazem para encontrar os documentos da consulta? De novo, esse é o link. Vocês vão entrar na página da Bom Sucro, que tem essa carinha azul aqui, vão rolar para baixo e vão ver aqui os documentos nessa tela, em inglês, em espanhol e em português, tá? Caso tiverem algum problema para acessar esses documentos, podem me avisar também. Lembrando que até dia 31 de julho a gente vai receber os formulários de vocês por e-mail, tá? Então, esse é o prazo para a gente receber todo o feedback da consulta pública, tá? Então, basicamente era isso que a gente queria compartilhar hoje, tá? Então, eu vou dar uma olhada agora na caixinha de perguntas e respostas, ver se a gente tem perguntas, e vou ver se alguém se alguém ergueu a mãozinha para falar no microfone. Teve uma pergunta aqui sobre se a gente se é possível buscar sinergia entre o padrão Bom Sucro e o GBEP, que é um outro framework, né, um outro padrão para bioenergia, né, de sustentabilidade também. A pessoa perguntou se seria possível contemplar no padrão Bom Sucro uma sinergia. A gente não está buscando, nesse momento, alinhamento com nenhum outro tipo de padrão. No entanto, se durante a revisão que você fizer do novo padrão, se você quiser incluir assuntos, indicadores interessantes e que estão em linha com o GBEP, fique à vontade. Acho que todo o feedback é válido, mas a gente não está buscando, com essa revisão, se alinhar a nenhum tipo de padrão. E pegando o link, acho que essa é uma ótima pergunta para eu dar explicar isso para vocês também. A gente está desenvolvendo um trabalho em paralelo de estudo do RenovaBio, né? Então acho que muitos de vocês já são certificados ou estão buscando, e a gente precisa ainda obter algumas respostas, né? E trabalhar alguns conceitos antes de pensar em adequação do padrão Bom Sucro com o RenovaBio, tá? Ano passado a gente fez um estudo bastante detalhado, a gente já entendeu muito bem os pontos de sinergia, as diferenças, mas a gente ainda tem um trabalho para fazer esse ano para realmente falar se vai ser possível incluir o RenovaBio dentro do padrão Bom Sucro, tá? Então, nem o RenovaBio nem o GBEP é escopo dessa revisão, tá? O RenovaBio, no caso, é um trabalho que está sendo conduzido em paralelo, tá? Que no futuro pode sim gerar uma revisão, uma inclusão no padrão, tá? Teve um pessoal que acho que entrou no site, não conseguiu localizar os documentos. Eu sei que o pessoal estava subindo os documentos em português, talvez ainda esteja carregando, por isso que vocês não devem estar vendo lá ainda, tá? Mas acredito que hoje ainda a gente finalize esse upload, tá? Aí tem uma outra pergunta dizendo que o padrão Bom Sucro ele é global, né? Ele não é. Acho que é mais um comentário, né? Que quando a gente for revisar esse rascunho, a gente tem que ter em mente que é um padrão aplicável a muitos países produtores de cana, né? De açúcar e etanol, não só ao Brasil. Então, acho que também é algo legal para se ter em mente quando enviar os comentários, né? Se é um problema, um aspecto muito peculiar do Brasil, a gente precisa abrir um pouquinho a mente e pensar que é um padrão global. Excelente comentário. O pessoal perguntou de quando vai estar disponível a versão em português. É para ser hoje, se não está lá ainda, é porque o pessoal está subindo ainda o link, tá? Então, acho que é isso. Bom, do que tem aqui na caixinha de perguntas e respostas, deixa eu ver se alguém ergueu a mão dos participantes e que queira fazer algum tipo de comentário. Ainda não.
Alguém quer fazer algum comentário, abrir o microfone para fazer pergunta? Se quiser, só apertar aqui o botão de erguer a mão.